Na aula passada foi falado, né, do corpo, alma e espírito, né? Nessa semana a gente vai dividir, o homem foi falar da sua integridade. Nessa semana a gente vai falar somente do corpo, né? Desde o primórdio da humanidade, a humanidade faz pergunta sobre o corpo, né? Por que viemos? Por que estamos aqui? Qual o nosso objetivo, né? Então essa pergunta a antropologia faz, né? A ciência que estuda o homem na sua integridade, no seu habitat, na sua comunhão, né, com as pessoas, né? Então ele faz essa pergunta. Mas teve um homem também na Bíblia que perguntou, mas ele perguntou isso daí para o próprio Deus, né? Então Jó ali no seu sofrimento ele pergunta para Deus: o que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração? A cada manhã o visite e a cada momento o prove, né? Jó 7, 17 e 18. Então essas perguntas vêm, né? O homem ele sente necessidade de saber, né? De ter conhecimento, né? E isso aí já vem do próprio Deus que dá, né, esse fator de inteligência para o homem, né? E as questões do homem sempre esteve ligado ao divino. O homem nunca está separado de Deus, sempre está ligado com o divino. Quando falamos do homem, sempre falamos de Deus. Mas refletir quem somos, os cristãos também precisam questionar quem Deus quer que nós sejamos, né? Não só quem somos, mas quem Deus quer que a gente seja, né? Então daí aqui a lição começa aqui falando, né, da maravilhosa obra de Deus, que o homem foi, né, criado, né? Deus, da sua infinita sabedoria, né, criou o homem do pó da terra, né, o Adão, né? Está lá em Gênesis 2:7, né? E depois soprou nas suas narinas, né, um fôlego de vida, né, para que ele pudesse ter vida. Ali ele era só muitos falam, né, um bonequinho, mas Deus aí soprando nele, ele teve aquela animação. A gente lembra assim, sempre daqueles desenhinhos assim, que estão sem vida, e daqui a pouco vem uma coisa, eles começam a se mexer e falar. A gente vê assim a forma da criação nesse sentido, né? Deus, né, dando fôlego e o homem se animando, né, saindo, né? Então a ciência moderna, a tecnologia com os seus microscópios ainda se maravilha com a complexidade do ser humano, né? Destacando que a vida humana não é só resultado do acaso, mas um ato direto e intencional de Deus, né? Aqui a lição fala aqui, né? Do pó da terra. Em sua sabedoria infinita, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra. Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta segundo estimativas por 37 trilhões de células, tecidos e órgãos, cujo o desafio da mais moderna ciência como criador valendo-se uma matéria-prima tão comum, uma obra tão extraordinária, né? Porque a gente olha o barro, a gente vê assim, nossa, só um barro, né? Quem que dá atenção para um barro, né? Mas Deus fez aquilo ali, pegou aquilo ali, moldou com as suas próprias mãos e fez o homem, né, ali, né? Glória a Deus. E esse mistério complexo e completa. Nós podemos entender pela fé, né? Que tudo Deus criou, né, o universo, né? Está lá em Hebreus 11:3, Atos também 17:22 a 28, Romanos 11:33, né? Ali, né, isso destaca que a vida humana não é um resultado do acaso, mas um ato direto e intencional de Deus. O corpo não é um acidente cósmico, mas uma criação calculada, feita para refletir a glória de Deus, né? Nossa vida não é nossa vida é um milagre planejado, né? A gente tem que rejeitar essas filosofias modernas hoje que mostra que nós, né, do naturalismo, o acaso, a ciência pode descrever como o corpo funciona, mas a Bíblia revela quem o criou e o porquê, né? Está lá em Atos 17, 24 e 28, se os irmãos quiserem achar e ler. Atos 17? Atos 17. 24? 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas.
E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Aí buscasse o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também de sua geração. Amém. Então aí já mostra, né, a obra criadora de Deus, né? Foi Deus que criou o universo, criou o homem, né? Tudo para a glória dele, né? Então o salmista também declara: fui formado de um modo terrível e tão maravilhoso, né? A palavra terrível aqui transmite a ideia de algo que inspira reverência e assombro, né? Porque quando ali a complexidade ali da gestação, do nascimento ali dentro do ventre ali, é uma coisa que a ciência ainda não conseguiu ainda descrever isso ou saber como aquilo acontece, né? Porque igual a ciência ela já teve, né? Já comprovado que ela já conseguiu replicar, né? Replicou já, né? Teve a ovelhinha lá e diz que já também teve clonagem humana também. Isso aí eu não sou muito da ciência, minhas filhas que são, elas entendem, né? Mas isso que já. Mas formar um homem do nada ali, né? Ali ainda a ciência ainda não teve essa capacidade, né? Porque essa capacidade só está, né, a Deus, só nas mãos de Deus, né? Então, de forma terrível a gente foi criado, né? E o cérebro, o coração, né, o DNA é uma coisa assim que cada dia a ciência mais e mais ela está descobrindo coisas novas e cada é um ponto de discussão assim que ainda não chegou no final. E não acredito nós, como entendemos, né, a palavra de Deus nunca vai chegar, né? Daí aqui está, né? A ciência, a biologia pode nos levar a adorar mais o Criador, em vez de nos afastar dele. Tem um cientista, no passado, o nome dele é Louis Pasteur, falou que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos leva a Deus, porque a ciência, ela vai investigando, que ela fala assim, não, tem uma hora que ela tem que chegar assim, não, aqui paremos, tem que ter uma mão inteligente, está muito agora divulgado, né, sobre a design inteligente, né, que está muito sendo falado hoje em dia, né, que tem um criador, uma pessoa, um ser, né, que criou, né, esse universo, que criou o mundo, né, de forma inteligente, né, e essa inteligência, né, está dentro do homem também, né, porque essa inteligência do homem descobrir a ciência, a tecnologia, já é uma característica do caráter de Deus, né? Acredito que essa é uma das características que Deus colocou, né, no indivíduo, né, que o pastor falou semana passada sobre o corpo, alma e espírito, e qual que era a imagem de Deus no homem. Eu acredito que a inteligência já é uma dessas características que Deus já colocou no homem também, porque o homem é capaz, e Deus colocou ele ali, né, para dominar todas as coisas, para governar todas as coisas, para cuidar de todas, lá no jardim, né, ele colocou o homem lá, né, lavra a terra, cuida, né, da terra, e isso daí Deus não tirou do homem com a queda, só deu um pouquinho mais de sofrimento, vai ser um pouquinho mais sofrido, mas a ordem de Deus ainda continua ali, que o homem teria que continuar trabalhando e fazendo, né, e a mesma coisa, né, aqui também, né, Deus é o autor da vida. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, né, com um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto do homem, né, na anatomia, na fisiologia e na genética, né, está lá em Gênesis 1, 27, 3 e 20. Né. Nós, como os descendentes dos primeiros pais, que fomos formados no ventre materno, a Escritura mostra que assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é autor de todas as vidas. Né? Então, eu sempre falo assim que, desde quando eu comecei a estudar teologia, a estudar Deus, a estudar, né, porque ali a teologia ela foca assim, mais na teológica, pontos teológicos, né, da Bíblia. Eu sempre falo assim, que cada ser ele tem uma essência, né? Deus tem a essência dele de ser Deus, o homem tem a essência dele de ser homem, os animais têm a essência de ser homem, então nós fomos criados, Deus criou o homem, Adão,
e criou também a mulher que tirou ali do Adão. Porque se ele não tivesse tirado do Adão a mulher, não seria a mesma essência. Seria uma pessoa diferente. Seria como igual nós, somos homens e seriam os animais. Seria outra descendência, não casaria, como a ciência tenta, né, casar, né, os bichinhos, né, tipo, fazer criar cachorrinho com gatinho, e não dá porque não são a mesma essência, não foram criados do mesmo, né? Igual nós homens. Então, se a Eva não tivesse sido tirada ali dentro da costela do homem, dentro do Adão, não casaria, não daria certo essa união, né, dos dois. Então, como Deus tirou do próprio homem, então a mulher e o homem têm a mesma essência, e o que vem ali deles vai saindo também na mesma essência, né? Então, porque o homem sempre vai ser homem, né? E os animais sempre vão ser animais, Deus vai ser sempre Deus na sua essência, no seu propósito, né? Então, a Eva, como a mãe dos viventes, né? Ela continua a humanidade, né? Cujo é Deus que dá sustentabilidade para ela, né? Ali, né? Desde a formação, né? Do ventre ali, materno ali, né? Ali já nos primórdios, ali dos primeiros dias, ali já é uma vida que começa ali dentro, né, da gestação ali, é uma vida já constituída, já de corpo e alma e espírito, né, ali dentro do ventre, e dali começa a crescer. Então a gente tem que, a mãe, né, os que estão junto, quando a mãe está gestando, tem aquele cuidado, né, os médicos já é uma forma diferente, especial do cuidado da mulher. Então, aqui no tópico 3, né, a individualização, formação integral, né, do homem. Então, como eu falei, Deus já formou, né, o homem, né, ali do homem. O ser humano corre da procriação e estabeleceu uma união íntima entre a mulher, como eu falei. Daí está ali, né, Gênesis 4:1, Salmos também 33:15, Zacarias 12:1, né. Então, daí aqui a gente tem que rejeitar, né, a grande perversidade do aborto, né, porque na Constituição ali, Deus já criou aquela vida ali, já para honra e glória dele ali, né, a criação, né. Então, o aborto, ele é muito ruim por causa disso, porque é uma vida que está ali. Por mais que a ciência fala que não, que ali a gestação ali é até as 12 semanas, acho que é permitido, 12 semanas. Dizem que não sente dor. Mas mesmo que não sente dor, ainda já é um feto, né, ali que está em desenvolvimento, e Deus já colocou ali o sopro dele, né, de vida ali, né. Então, para nós cristãos, nós temos que rejeitar essa ideologia aí, né, que está muito sendo propagada hoje, né, no meio e às vezes até dentro mesmo da igreja, isso aí nós temos que rejeitar, né, porque Deus, ele tem propósito, né. Então nós vemos ali Jeremias, ali fala ali, né, na chamada, né, dele, desde o ventre, né, ali está, acho que em Jeremias. Jeremias ali 1:5 fala, né, ali daí, se alguém quiser ler, Jeremias 1:5, fala ali da chamada, né, eu que te chamei desde o ventre, né, materno, né, e te esqueci para ser profeta às nações. Então, saber que ali, aquela vida que está ali dentro, é para um propósito de Deus, ela já foi chamada para aquilo, né, e Deus já colocou ela ali com um propósito específico. Cada ser humano tem um propósito específico, né, de glorificar a Deus na terra, né. Então, Pode ler? pode, Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Também Paulo, também, nós vemos a chamada dele também, ele fala, né, que desde o ventre, né, da mãe, ele também foi chamado para, né, para ser o apóstolo dos gentios, né. E se ali naquela concepção ali tivesse uma ideologia assim, né, não, vamos matar, daí, né, não teria, né, essa chamada. Então o propósito de Deus, né, o cuidado de Deus, cuidado com a mulher, cuidado, né, que Deus tem, né, é maravilhoso, né, é lindo, né, o cuidado, né. Aí vamos passar ali tem aqui
da Bíblia, não sei se na lição dos irmãos tem, mas eu vou ler essa parte aqui, que é um tópico da Bíblia, aplicação pessoal, né? A criação maravilhosa de Deus. A simples afirmação de que Deus criou o céu e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confronta a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de 1 milhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia em todas as praias do mundo. Ainda assim, este vasto complexo de mais estrelas em movimento funciona em notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu e evoluir requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessa estatística surpreendente. Deus criou o universo maravilhoso. Deus não precisa criar o universo. Não precisava criar o universo. Mas Ele escolheu criar porque Deus é amor e o amor é a melhor expressão em direção a algo ou alguém. Assim Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Lembre-se que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. Bíblia, estudo, aplicação pessoal. Mas aqui, né, nós vimos que Deus ele é maravilhoso. Ele criou o homem, né, para a sua glória, né? Alguma pergunta, irmãos? Está meio difícil, irmão, pode falar. Se estiver indo muito rápido também. Tudo bem. Tranquilo? Então vamos continuar para o segundo tópico. O corpo e a glória de Deus. Então aqui a lição fala do divino tecelão, né? Igual nós falamos, né? Deus, ele em sua linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno apresentado. Deus como tecelão. Daí o Salmo 139, 13, que é a lição, é o textual da lição, né? Textual da lição, né? Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. A nossa alma, igual nós estamos falando do corpo, né? Mas assim, não tem como entrar um pouquinho também na lição do próximo, né? O pastor falou, não vamos entrar na lição. Mas nós somos feitos, né, um só, né? Então não tem como distinguir muito a alma e o corpo. Então nós temos no nosso corpo já, no nosso DNA, a adoração a Deus. Tudo nos leva a Deus, tudo nos chama para uma adoração a Deus. E quando a gente não faz isso, nosso corpo fica triste, nosso corpo sente, né? E a gente sente isso daí no corpo da gente, né? Porque hoje mesmo você vê pessoas, né, doentes, pessoas, né, com depressão, coisa, né? Não vamos generalizar, mas é tudo uma deficiência do corpo, né? Isso daí que nos leva, porque a pessoa já começa a ficar triste, a alma, o corpo já começa a rejeitar alimento, o corpo já não quer mais a nutrição necessária que ele precisa para continuar vivendo, aí ele vai adoecendo. Então a doença começa na alma e quem sente é o corpo e a alma sente também. Então é tudo junto, né? Então Deus fala aqui que, né, Deus no ventre, né, materno, Deus como tecelão. Aqui fala muito, né, embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos do sistema do corpo humano, exatamente do tecido formado pelas células apresentadas, né? Então aqui, ó, o propósito primário do corpo é glorificar a Deus, né? Se a humanidade não glorifica a Deus, cai em idolatria, depravação, confusão, trocando a verdade pela mentira em vez de louvor. Surge uma crise de identidade onde o corpo pode ser negligenciado ou explorado, né? Então, a gente tem que cuidar dessa parte, porque o corpo da gente, ele, igual eu falei assim, se a gente negligenciar ele sofre, né? Mas se a gente também requerer muito também do corpo também, ele também vai sofrer, né?
Então, a gente tem que saber que tem que ter tudo com ordem, né, na vida da gente, tudo com temperança, né, um pouquinho de cada coisa, né, para a glória de Deus, né. Aqui em 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo não é um mero recipiente da alma, né? Ele é uma parte ativa e essencial na adoração, né? O que fazemos com o corpo, trabalho, descanso, alimentação, deve ser para a sua glória. 1 Coríntios 10:31, se os irmãos puderem ler aí, acha? A fé bíblica nos liberta a adorar e exaltar a Deus, né? Aí, vocês vão deixar? Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo para a glória de Deus, o nosso comer, o nosso beber, então tudo tem que ser feito para a glória de Deus, é Ele que deve ser glorificado na nossa vida, né? Daí, aqui no tópico 3, fala do perigo dos extremos. Com a pressão maravilhosa divina na formação do corpo humano, libertas de toda a especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 119:14. No entanto, o versículo salmista usa a expressão minha alma sabe muito bem. Então, igual eu falei, né? A nossa alma sabe muito bem, né, o que nós fazemos, né? Então, não adianta nós falar que nós estamos fazendo porque estamos enganados, que estamos enganados. Não, a nossa alma sabe, porque a nossa alma conhece Deus. E é Deus que coloca dentro de nós esse sentimento de adorá-lo, de manifestar, né, o que nós precisamos. Porque do homem nada a gente faz, o homem não consegue nada, é só a Deus mesmo, né, que faz no homem, né. Quando o homem não reconhece a obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, né. Tem a teoria do evolucionismo, né, que não glorifica Deus e se perde no mundo de idolatria e depravação, né. Aí, aqui no tópico 3, fala dos perigos dos extremos, né. Então, os maniqueístas, os platonistas, os gnômicos, espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa. Então, eles viam que quando o cristianismo começou a se propagar no mundo, ali os pais da igreja, eles começaram a tentar entender, né, à luz da Bíblia, o que é o homem, onde o homem, que eu falei no começo, né. Então, ali muitos achavam ali que o homem, esse corpo aqui que vê, era só um invólucro, uma capa assim para a alma e o espírito. Então eles começaram, porque eles viram que do homem por si só não conseguimos nos livrar do pecado, porque quem nos livra do pecado, quem nos regenera é o Espírito Santo. E o homem, ele começou a se martirizar, porque é uma luta, né, da carne contra o espírito, né? E eles viam isso daí como o corpo como mal. Aí eu não quero fazer, mas o meu corpo quer, então eu vou machucar o corpo. Então veio aqueles ascéticos, né, muitos monges, né, que eles ficavam lá, né, só orando ali e se martirizavam. Tinha até uns que colocavam silício, né, nas pernas ali, era uma corrente, né, que amarrava ali nas pernas ali, para sentir dor, né, porque o corpo era mau, o corpo tinha que sofrer, o corpo tinha que sentir dor, né, e isso aí é muito perigoso, porque o corpo é para a glória de Deus, então tem que ser cuidado, tem que ser zelado, tem que ser protegido, desde dentro, ali no ventre da mãe, já desde ali ele tem que ser cuidado, depois ele nasce, a criancinha igual a minha netinha ali, tem que cuidar dela, tem que zelar, e o homem também, né, na sua mocidade, na sua juventude, várias maioridades, todo tem que ser cuidado, até quando Deus chama, né, para ele de novo, né? Então o homem tem que ser cuidado, não pode ser destruído. Mas também tem um outro contraponto também, que na Grécia Antiga era o culto do corpo, né? Os gregos eram chamados deus grego, né? Então eles cuidavam, eles faziam ginástica, eles se endeusavam, né? Eles eram os deuses do corpo, né? Também temos que tomar cuidado também com essa prática, porque igual, né, foi falado, é tudo para a glória de Deus, né? O homem aqui, ele está aqui para louvor de Deus, não para louvor de si mesmo, né? Então aqui, ó, embora
a imagem principal do aspecto imaterial, racionalidade, imortalidade, espiritualidade, o corpo é um instrumento visível dessa imagem no mundo, possibilitando o domínio sobre a criação e o relacionamento com o próximo. Então, por mais que nós somos corpo, alma e espírito, mas nós se manifestamos no corpo aqui, né? Você me vê, você não vê meu espírito, você me vê meu corpo que está aqui. E é esse corpo que vai manifestar a glória de Deus. Tanto, né, comigo, como o meu próximo, como com o irmão, com a irmã. Então, é esse corpo que vai nos impulsionar a fazer coisas, né, nos propósitos de Deus, né. Aí, ó, perigo dos extremos, né. Óculos. Daí também temos que cuidar com as regras, porque às vezes, assim, a religião, ela coloca, impõe regras na nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não pode ser nem muito e nem menos também, porque às vezes muitas regras também a gente tem que ver que o que eu faço, né? Já tem que perguntar assim, né? O que eu faço com o meu corpo glorifica a Deus ou agrada apenas a mim mesmo, né? Daí lá em 1 Coríntios 10, 31, 8, 9, né? Se alguém quiser ler lá. Né, fala, né, que cuidar do corpo, né, com exercícios, glorifica a Deus, pois ajuda a preservar o corpo para o serviço, né, 1 Timóteo 4:11, né, que Paulo falou, né, cuida do teu corpo, né, para Timóteo, né, estava instruindo dele, Paulo estava indo embora, já viu que a morte dele estava se aproximando, mas ele falou, cuida do teu corpo, porque você tem que continuar a obra, você tem que continuar trabalhando. E eu também vi um pregador, uma vez, ele falou para um pregador bem conhecido, ele falou, né, lá que ele orando a Deus e falando, Senhor, me usa, né? Daí ele falou, Deus falou para ele assim, como que você quer que eu te use se você está nessas condições que ele estava, né? Ele pesava assim, acho que uns 150 quilos mais ou menos, né? Aí Deus falou, primeiro, para me te usar, eu quero pelo menos 3 coisas de você, né? Primeiro que você tem que emagrecer, senão como que você vai ficar ali falando da minha palavra de pé, você não vai aguentar. E ele fez, ele entrou no propósito com Deus e foi, e Deus, e agora assim, a gente vê ele assim, nossa, ele tá bem assim, né? Só que igual temos que cuidar também com o extremo também, não, eu tenho que fazer, tenho que ir na academia, eu tenho que fazer, também tem que tomar cuidado também, porque hoje em dia, assim, no culto do eu, no embelezamento, nessa vida de selfie, de internet aí, né, o cristão ele tem que tomar muito cuidado com isso, né, ele pode ir, né, mas só que ele tem que, né, ter o vestimento dele tem que ser, né, para não chamar atenção, e tudo com cuidado e decência, né, sabendo que tudo que a gente faz é para glorificar a Deus, né? Então temos que cuidar, que fala assim, ó, princípios quando falamos em corpo, temos a ciência de logo pensar em regras para o viver cristão moderado e consistente. Acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos, um deles é fazer tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31, aplicável às práticas mais simples de como o cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas inflexíveis que podem levar ao legalismo, né? Então, não levar tudo a sério também, porque tem muitos também que falam assim, não pode, o cristão não pode ir na academia, o cristão não pode fazer isso, então, não pode, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas tudo não convém, tem coisa que não convém ao cristão, mas ele pode fazer, tudo com decência, com ordem, né, para repetir a glória de Deus nele, né? Então, sempre refletir, né? O que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Aí vamos para o próximo ponto. O corpo e a coletividade, né? A prática relacional. Deus fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem da procriação e enchimento da terra, né? Gênesis 1, 21. Se alguém quiser ler lá, Gênesis 1, 21. Por isso temos necessidades e deveres que vão além da nossa... Pode ler. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e
sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, aí tá. Deus criou, né, para o homem, né, dominar tudo, né, e em coletividade, não sozinho, né, ele não vai dominar sozinho, é para encher a terra, né, e isso nós temos feito bastante. Apesar que muitos hoje, tem muitos mesmo países já está tendo deficiência de criança, de jovem, porque eles controlaram muito a natalidade como a ciência avançou bastante, então as pessoas estão vivendo mais, né? Vivendo mais por causa dos remédios, os remédios estão prolongando a vida do homem e está tendo em falta, né? E isso também não deixa de ser um pecado. Eu agora estou pensando, será que às vezes também não é um pecado? Porque a humanidade, ela está aqui, igual nós, por enquanto, nós estamos de passagem, né? Então, se só está morrendo, não está nascendo, então também estamos, acho que, meio fora também dos planos de Deus, né? Tem uma cidade, acho que é da Noruega, não sei bem direito, Escandinava, não sei, que eles estavam querendo que famílias fossem morar lá, estavam pagando salários até para as pessoas irem morar, porque está faltando, né? Está faltando. Então, isso também é um impedimento também de a pessoa não querer filhos, não querer bloquear. Claro, tem que ser controle, também você tem que ver o que você, né, o quanto você pode, a tua capacidade também, porque também você não pode colocar no mundo ali e largar, né? Igual eu falei, tem que ter aquele cuidado, aquele zelo, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente negando também a maternidade, a procriação também, às vezes a gente está indo contra os princípios bíblicos também, né? Então a gente tem que tomar cuidado também nesse sentido, né? Então, assim, como o corpo, né, é uma coletividade, então, assim, a nossa expressão do nosso corpo, igual eu falei, a expressão do nosso corpo, um abraço, um sorriso, um toque, por onde nós manifestamos o afeto, o apoio e atendendo a necessidades emocionais, espirituais que vão além da individualidade nossa, né? Então, como que eu vou saber, né, que a irmã tá com necessidade, sendo que eu fico só lá na minha casa? Não sei o que a irmã está fazendo dentro da igreja, ali, ouço o culto, saio do mesmo jeito, não aperto a mão do irmão, não dou um abraço, como você está, como tá. Então isso, né, a Bíblia fala muito, né, porque fala do corpo como a igreja como o corpo de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo, né, como nós temos muito membro, o corpo de Cristo também tem muitos, né, e todos são necessários, todos é para a glória de Deus, né. Então o corpo como coletividade, né. Não fomos criados para viver isoladamente, socialmente e afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muita comodidade para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Com certeza, né? Esse contato que a gente tem que ter, né, com o ser humano, assim, é muito importante, é muito essencial, né? Então, às vezes, as pessoas dentro da depressão querem se isolar, né? Ficar sozinho lá, né? E isso aí não pode, isso aí é o pior, né? Ela tem que sair e falar, né? Falar. Eu sou uma pessoa até meio que demais, até, porque eu gosto muito de viver no meio do povo, eu gosto parei um pouco, assim, de receber muita gente na minha casa, porque a vida inteira eu estou trabalhando no domingo, daí ficava difícil, né? Mas eu gostava, quando a gente voltou para a igreja, assim, no começo, eu e meu marido, nossa, a gente ia almoçar, fazia almoço todo dia, saía com os irmãos aqui, só que depois, assim, agora esses tempos eu tava pensando, mudou, né, muito, né, muitas pessoas não estão mais se relacionando nesse sentido, assim, né, vamos almoçar na minha casa hoje, vamos lá na minha casa, vamos depois do culto lá, conversar sobre a Bíblia, e a gente conversava, às vezes ficava até 2 horas, meu marido trabalhava de manhã cedo, falava, amor, não aguento mais, eu tenho que dormir, porque eu tenho que trabalhar, né, e aquele povo lá, mas era bom, porque a gente se unia, né, no fogo, no Espírito Santo, e era uma benção, né. Hoje, acredito que um pouco também, né, meu pensar, né, não sei, né, que a igreja está um pouco, assim, meio desanimada nesse sentido, né, por causa que falta um pouco do calor humano, né, calor humano, que é um calor humano, né, você pode notar quando tá frio, né, você junta no outro, né, já fica quentinho, né, já um esquenta o outro, né, então é isso, agora, a coletividade na igreja, ela é muito necessária, porque hoje está se divulgando aí muito o desigrejado, né? Eu não preciso de igreja para me servir a Deus. Eu sirvo a Deus em casa, eu sou cristão em casa. Mas não é assim, Deus não fez assim, Deus não deixou assim. Deve ser vendo lá em Pentecostes mesmo, lá, né? Que está lá em Atos, né? 2, fala, né? Que eles estavam reunidos ali, né?
Deus não batizou um lá na casa de um lá na casa do outro. Não, ele estava ali, o centro dele estava reunido. Aí Deus ali, né, trouxe ali para todos ali. Todos foram cheios que estavam reunidos ali. Né? E também Atos também fala ali, né, da coletividade ali em Atos 2, ali 42, também fala, né, da igreja, né, unida, né, no partir do pão, na comunhão, né. Então é isso que nós temos que ver, que nós precisamos estar aqui, nesse calor aqui, porque é aqui que Deus ordena a bênção e a nossa. Eu não estou falando da igreja, essa igreja assim física, mas a igreja espiritual de Cristo, ela tem que estar unida, porque é dela que é dessa igreja que Jesus vai levar, né, esse corpo, né, que faz parte do corpo dele, né. Até quando alguém que eu comecei na faculdade no primeiro ano, um professor ensinando sobre igreja, sobre coletividade da igreja, ele trouxe uma imagem assim, a cabeça de Jesus e várias cabecinhas assim formando o corpo, sabe? Eu achei aquela imagem tão linda, eu falei, eu vou pegar isso daí e fazer uma camiseta, que até hoje eu não consegui fazer, né? Mas a ideia foi boa, né? Então é isso, irmão, nós temos que estar na coletividade, junto, unido, né? Mas eu estou falando muito aqui, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Irmão, quer ter um? Acho que é isso mesmo, tá certo? A nossa da coletividade, realmente, mas eu creio no movimento, né? Particularmente a igreja, voltando a essa coletividade que a irmã falou, né? Os irmãos começarem a se relacionar, porque realmente a estação, né, tudo opera para que a gente, todo mundo é irmão, mas é na igreja, né, despede na porta da igreja, cada um da sua casa. Sim. E a gente vai perdendo aquele contato realmente, né? Só é irmão na igreja, né? Não é uma crítica, é assim, nós vivemos do lado de uma capital, né? A região metropolitana é grande, e aí tem perigos, e tem tanta coisa, que aí acabou que a igreja vai se afastando, aquele costume, né? Aquele calor humano vai perdendo, né? Vai perdendo. Mas de certa forma, algumas vezes a gente vê que isso tem tentado voltar, né, para os irmãos, né? Os irmãos têm começado a ter convites, falar, né? Então assim, e é importante, a gente vê o quanto é importante quando a igreja se une, conversa, né? Você descobre às vezes uma necessidade, né? Deus comunica, fala com você, através dessa comunhão, desse momento, né, que a gente tem ali. Sim, Que a gente como, vê. é verdade. Como que a gente vai saber o que o irmão está necessitando se a gente não conversa com o irmão? Ou como que a gente vai saber se uma bênção aconteceu na vida do irmão se não conversa com o irmão? Outro, então, não só a Bíblia assim, ela incentiva essa comunhão, mas a sociedade também, ela também incentiva essa coletividade, porque como que eu vou saber se que eu estou precisando de uma coisa e o irmão tem uma coisa, e como que eu vou saber se a gente não se comunica, né? Até não tem aquele ditado popular, né? Quem não se comunica se trombica, né? Então é um ditado bem propício aí. Então, então assim, nós temos que viver nessa coletividade, né? A pandemia foi um marco disso daí mesmo, né? Porque como a gente sofreu, né? Não podia sair de casa, não podia mais, né, ter contato físico. E nesse daí a gente, né, já sentiu, né, que o ser humano ele precisa de um do outro, ele precisa de afeto, ele precisa de tudo. Até eu lembro que na pandemia, logo que assim, já no finalzinho, mas ainda ela estava muito, né, e a minha mãe estava bem enferma, assim, já, né, e eu acho que fiquei com Covid, ele falou, não vou lá, né, porque para não passar para ela, porque ela já não estava muito bem, né, tudo, né. Então, mas isso machucou a gente, né? Machucou, meu Deus do céu. Eu precisava estar lá com ela, mas eu não podia, porque eu não podia lá, mas às vezes eu estava mais enferma ainda e levar para ela. Então, a pandemia já foi um marco disso daí, que é ruim, não é bom, né? Que a gente precisa viver em comunhão, precisa viver, né, na igreja, né? A Kelly lembra mesmo daquele tempo, né, Kelly, que vai sair, ia para casa de um, e eles chegavam só nas madrugadas. E era bom, né, Kelly, aquele tempo, né? Era maravilhoso. Então, gente, a Bíblia, ela nos ensina de todas as formas, né? Então, igual a ciência, né? Ela tenta, né, colocar coisas na cabeça, mas a Bíblia, ela está aqui, né? Para nos ensinar a viver o mundo espiritual e o mundo material, né? Mais alguém? Coisa, não vera? Daí, então, na prática congregacional, né, que é o tópico 2, né? O corpo é um elemento fundamental do culto divino. A Escritura nos diverte da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional, né? Da Hebreus lá 10, 24 e 25, se algum de vocês quiser achar. Muitos têm sido seduzidos, enganados pelo falso discurso que critica a igreja como instituição, sugerindo o culto de uma fé
individual e meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdade, à vida cristã. Né? Efésios 4, 1 e 3, lá. Daí 1 Tessalonicenses 5, 11 e 15 também, se os irmãos quiserem achar lá também. João 10, 25 também, só falou. Efésios 4, 1, do 1 a 4, do 1 a 3. E Tessalonicenses 5, 11 e 15. Tessalonicenses. E o Hebreus, não? Hebreus 10. Consideremos-nos também uns aos outros, a fim de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sim, então, aí os irmãos viram, né? Aí usou o Efésios 4, 1, 3. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, ó, a comunhão presencial fortalece a fé, né? Igual fala aí, né? E nos chamas a encorajar, edificar e a viver em paz com os irmãos, né? Então, isso que a Bíblia fala, né? Que devemos viver em paz e edificar uns aos outros, né? Na comunhão do Senhor. E daí a igreja primitiva partia o pão, orando e compartilhando em comunidade. Atos 2, 41 e 42. Já vimos, né? Aí o tópico 3, né? O corpo como instrumento de louvor. O corpo, com seus movimentos, é um instrumento de louvor e expressão da glória de Deus. A tecnologia é uma ferramenta, mas não substitui a adoração corporal. Como cristãos, somos desafiados a usar a tecnologia com moderação, garantindo que o nosso corpo participe do culto com um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, quando nós vemos aí hoje em dia, né, nós temos assistido bastante culto pela internet e observando, né, que muitas vezes ele substitui a tecnologia pela palavra ali pregada, pelo aquele louvor ali de adoração, né, que nos leva ali as mãos para adorar, expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus com o nosso corpo, né. Então, até um certo ponto é bom, né, a gente olhar ali, né, tá ali os versículos, às vezes não precisa nem procurar, né, na Bíblia ali, né, já tá tudo ali, né, pra gente mastigadinho, né, e também os hinos também ali, né, falar, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente fica ali, só ali, né, aspecto ali, né, travado ali, né, só olhando aquilo ali, né. Você tem que saber que o nosso corpo é a expressão da glória de Deus. Então nós precisamos adorar a Deus com o nosso corpo, com o nosso levantar de mão, dobrar nossos joelhos em oração, né. Então, ali, ó, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo tem que ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, né, de adoração, né. Então, nós temos que estar aqui, na igreja, unido no corpo de Cristo, né, em adoração a Ele, né, sacrifício vivo. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Aí, 2 Crônicas 7, 1, 4, ali é onde, né, Salomão, né, fez o templo ali e adorou ali o Senhor, né, Deus desceu a glória ali, e eu acho que você quer achar ali? Crônicas 7, 1, 4. Sete, 1 a 4. Quando Salomão finalizou sua oração, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Os sacrifícios e a glória do Senhor encheram a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor havia preenchido a casa do Senhor. E todos os filhos de
porque a sua misericórdia é para sempre. Amém. Viu? Então, ali ele orou, né? E a glória do Senhor desceu ali. Nem os sacerdotes podiam ficar dentro do templo, porque a glória do Senhor era maravilhosa. Então, imagine, né, nós aqui, né? Se a gente ficarmos, né, usando muito, tem as igrejas, assim, que elas estão tão modernas, que não parece mais culto a Deus. Ela parece mais show, né? Eu ia falar, né? Mas tipo assim, elas querem tanto atrair as pessoas que ela esquece que a atração principal ali é a adoração a Deus, que a atração principal ali é Deus, que é Ele que se manifesta, é Ele que edifica a igreja, né? Então, assim, tem até cultos assim, que eu agora estava vendo na internet, que é a mesma coisa de bares, assim, né? Tem jogo de mesa de sinuca, tem balada, tem como é que open bar, né, que eles falam, né? É como lançaram agora, né? A tal da balada gospel. Sim, então. E isso daí a gente tem que tomar cuidado, porque há muita modernidade, pode trazer prejuízo para a igreja, prejuízo grande, né? Porque será que foi para isso? Porque o que está acontecendo ali? Deus ou o nosso corpo? O nosso desejo, né? E nosso desejo não é para nós mais mesmo, né? Fala que o nosso desejo, a partir que nós somos cristãos, é para Cristo, é para Ele. É Ele que nós temos que engrandecer no nosso corpo, é Ele que tem que ser glorificado, né? Não nós, né? Então é isso que nós temos que fazer, igual aquela pergunta de reflexão lá, né? O muito, né? Ou um pouco, né? Temos que entrar nesse consenso, né? Igual eu falei, é muito bom a tecnologia ali, né? Até tinha que ter feito uns slides, né? Para os irmãos verem melhor, né? Mas eu ainda não estou nessa tecnologia, ainda sou meio antiga ainda, né? Mas, né? Se Deus me der a oportunidade de novo nas próximas, a gente vai melhorando, né? Então, assim, mas, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fica ali estático, ali olhando ali, e esquece de glorificar a Deus, esquece de louvar a Deus, esquece de levantar a mão, esquece de orar. Às vezes até chega até a desvirtuar um pouco, né, a atenção até do culto, né? Não criticando, assim, porque aqui não só fala televisão, né? Mas nisso daí desvirtua. Então ali a gente tem que pensar bem o que eles estão ali adorando. Será que é Deus ou será que é seu corpo? E será que vale a pena a gente ir por esse lado para atrair a atenção do público? Às vezes é bom chamar os jovens. Muitos jovens ali às vezes vêm nesse sentido de assim, vou lá para conhecer, vou lá, e às vezes acaba se convertendo, mas muitas vezes não, né? Eu lembro que na minha adolescência ali, porque a minha família ali, parente da minha avó lá, eles congregavam muito lá na Central, né? E até que a minha prima acabou casando com o neto do pastor Pimentel, né? Que era o pastor presidente dali. E ali as pessoas estavam ali, mas às vezes não estavam ali. Então os jovens ali muitas vezes, né, se desvirtuavam, né? Né, eu ia ali até com eles, então assim, não vou falar não para os irmãos se escandalizar, mas às vezes tinha muita coisa errada ali dentro mesmo, ali dentro da igreja, ali, né? Então, às vezes até é bom, né, atrai, mas muitas vezes não atrai, às vezes afasta ainda mais, porque a gente mesmo que conhece a verdadeira palavra de Deus e a gente explica isso daí para os filhos da gente, igual eu, né, criei minhas criancinhas desde pequenininho na igreja, ensinando, né, ela vai falar, não, isso aí não é de Deus, né, rejeita, né, não quer, né, mas muitos vai naquilo ali pensando que, isso aí é verdadeiro, mas ele tá ali mesmo, né, massageando o seu ego, massageando o seu corpo ali, não tem nada de Deus, porque é maravilhoso sentir a graça de Deus, a presença de Deus, mas também nos quer renúncia. A renúncia também E do tempo antigo já foi mudado muito, né? Faz parte, então a renúncia, ela precisa, né, estar na nossa vida também, né? Porque o Espírito Santo, ele está dentro da gente, ele nos transforma, ele nos regenera, né? Mas se os pastores, a liderança da igreja, ela abrir muito espaço para isso daí, a pessoa ali que ela não tem entendimento, não lê a Bíblia, não busca a Bíblia, ela fala, tá certo, então é nesse jeito mesmo, e como disse meu marido, vai no flow, né? Vai no flow. E daí ela vai ver que no fim, às vezes é caminho de morte, que a Bíblia fala, às vezes é caminho que não levam a Deus, né? Então, temos que tomar muito cuidado, né, com a tecnologia, né? Então,
Outra coisa, outro também que aqui a lição não fala, mas nós temos que cuidar e preservar do nosso corpo também, porque é esse corpo que Deus vai ressuscitar, né? Quando Jesus ressuscitou lá o terceiro dia, ele não ressuscitou em espírito e nem em alma só, ele ressuscitou no corpo. Então o nosso corpo tem que estar, né, íntegro, né, para a ressurreição quando a trombeta tocar. Quando Deus nos chamar ao... Pode falar. Acho que um ponto interessante aqui para colocar sobre a tecnologia ainda, claro que ela veio para ajudar a flexibilizar ali para as pessoas assistirem de casa e tudo mais, mas eu vejo como uma porta de entrada, né, para as pessoas que ainda não veio nos cultos ainda, mas não dá para trazer isso como prática do dia a dia, né, porque eu vejo que a gente fica meio que pescando, né, pregações, por exemplo, eu vou lá e quero escutar essa pregação. Aí eu vou lá e vejo aquele tema que eu quero ouvir e não que Deus quer trazer para mim, né? Sim. Acaba tirando um pouco dessa espiritualidade. Isso. Sim, o evangelho, ele cresceu muito, ele tipo assim, de 30 anos para cá, 30 não, acho que mais ou menos lá quando começou a divulgar, né, na televisão, o evangelho ele expandiu muito, foi um meio de comunicação maravilhoso para a divulgação do evangelho, né? Mas igual o irmão falou, na direção de alcançar os que não ainda conhecem, aqueles que conhecem, né, que já creram em Cristo, já aceitaram a fé, eles têm que estar aqui, né, louvando a Deus aqui na igreja e não se distrair com essas coisas desse mundo aí que às vezes nos leva até se perder, porque é tanta coisa na cabeça da gente, assim, tanta informação. A gente abre mesmo aquele Instagram ali, meu Deus do céu, ali tem pregação para tudo que é tipo, tudo que é gosto, para quem, se você quiser ouvir uma palavra de massagem leve, vai lá, tá o fulano fala. Não, eu quero ouvir uma palavrinha mais dura, vai lá, tá o fulano fala. Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado, bem colocado, que é igual eu falei, é um instrumento muito bom, mas também tem que tomar muito cuidado também com essa prática, né, com a tecnologia, né. E sem falar que a tecnologia, assim, ela tá tão avançada que ela às vezes acaba destruindo, né. Não vamos, né, ver assim pessoas que elas se conversam com a tecnologia como se estivesse conversando com pessoas mesmo, né. E isso aí é terrível, né? Como está a deturpação do ser humano, né? Como o ser humano está perdendo a sua identidade, né? Identidade de criação de Deus, né? De criação e de convivência, né? Com um outro, porque ela prefere às vezes conversar com uma máquina do que conversar com as pessoas, não é mesmo? E quantos, né, não tem tirado sua vida aí porque a IA mandou, porque né? Então, assim, eu estava conversando também com uma professora lá da faculdade de português, ela também dá aula na PUC, ela falou como está difícil de avaliar as pessoas, porque elas trazem ali as suas lições, as suas coisas ali, a gente não sabe se é elas mesmas que fizeram ou se foi a IA que fez. Então, gente, o perigo da tecnologia tá bem perigoso mesmo, então a gente tem que ter essa consciência, né, na nossa cabeça, dos perigos, né, dela, né. Então agora a gente está tendo o trabalho de projeto, né, aí o professor disse que ia falar sobre os perigos do plágio e da IA também, né, porque às vezes a pessoa apresenta um TCC lá maravilhoso, né, mas não sabe nem o que está escrito lá. Complicado, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então eu estava falando da ressurreição do corpo, então o nosso corpo, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou integralmente, né? Corpo, alma e espírito, né? E ali ele comeu, né? Ele bebeu, né? E ele foi para o céu com o corpo, né? Então, Jesus, ele foi um que valorizou muito o corpo, né? O corpo, né? Na saúde, porque ele veio, ele curou os enfermos, né? Se o corpo não fosse necessário, ele falava, tua fé te salvou tua alma, salvou teu espírito. Não, mas ele curou os enfermos, né? Curou o corpo das pessoas que estavam enfermas, a mulher do fluxo de sangue, mesmo 12 anos sofrendo, né, com aquilo ali judiava dela. Então ali, né, já vê o cuidado de Jesus com o nosso corpo, né. Então não é o corpo, ele precisa estar, né, em condições, né, perfeitas, cuidados, né, com a saúde, igual eu falei, né,
na academia. Ou se não quer ir na academia porque sente vergonha, faz uma caminhada. Eu mesmo preciso disso daí pra mim, né? Estou falando até pra mim mesmo, né? Faz uma caminhada, né? Combina com uma amiga, com uma irmã, vamos fazer uma caminhada, vamos andar, né? Vamos praticar hábitos saudáveis, né? Isso é muito importante. Também trabalhar demais também não é muito bom também, né? O corpo também ele precisa do descanso, né? Quando Deus fez o mundo lá, criou o mundo, ele criou em 6 dias e no 7º descansou. Mas não é que ele falou assim, não, porque tem que descansar, né? Mas para nos ensinar que a gente precisa, né, de descanso, nosso corpo precisa de descanso, uma boa noite de sono, alimentação, boas refeições, né? Então, isso daí é tudo, igual eu falei assim, o ser humano, a antropologia, ela procura, né, estudar o homem, né, no seu habitat, porque vemos, mas a Bíblia, ela é completa, né, ela nos ensina em tudo, né, como o corpo deve se portar, como o corpo deve andar, como o corpo tem que descansar, e tudo isso, né, ali a lição fala, né, a lição fala e a Bíblia nos mostra, né, ali, né, completo, né. Então, o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando relacionamentos e o culto presencial. Se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, alguma colocação, queira ajudar aqui, mais alguma coisa, pode falar. Irmãos, acho que a minha parte aqui encerrou. Daí, se o irmão quiser vir aqui. Deus abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade que os irmãos me deram de estar dando essa aula. Espero que os irmãos tenham conseguido compreender, né, o que Deus quer para o nosso corpo, para a nossa vida nessa terra, né? É muito importante, porque nós somos a manifestação de Deus nessa terra. Porque quando Deus fala assim, quando o irmão fala assim, onde está Deus, é só olhar para a humanidade. Aí ele vai ver Deus no homem, né? Porque ele, né, está dentro do homem, né? O Espírito Santo está dentro de nós, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja e nos ajude, né, nessa caminhada de fé. Né? Agradeço a oportunidade.